Decidimos visitar a família no fim de semana. Assim que chegamos, minha irmã arrancou minha bebê dos meus braços. Deixa eu segurar um pouco, disse. Sentamos à mesa. Minutos depois, levantei para alimentar minha filha. Procurei por ela. Quando encontrei minha irmã, eu gritei. Ela estava tentando colocar minha bebê dentro da secadora. Calma, é seguro. Ela estava molhada, disse ela, como se fosse normal. Corri, mas minha mãe bloqueou minha passagem. Se acalma. Ela só está secando a bebê. Meu pai completou, para de drama. Eles ainda abraçaram minha irmã, dizendo que ela não fez nada errado. Enquanto meu marido tentava abrir a porta da secadora, algo em mim quebrou. Liguei para o 911. O que aconteceu com minha filha nos destruiu. E o que eu fiz depois destruiu eles. Escrevi essa história 100 vezes na cabeça nesses 3 anos. Às vezes com ódio. Às vezes em puro vazio. Hoje vou contar direto. A audiência final foi ontem. E, pela primeira vez desde o início desse pesadelo, posso dizer, justiça foi feita. Meu nome não importa. Tenho 34 anos. Sou casada com Derek há 7 anos e tivemos nossa primeira filha há 3 anos. Rosalie. Nome da minha avó. Perfeita. 10 dedinhos. Cabelos escuros como os do pai. Olhos castanho avelã enormes, curiosos. Lutamos 4 anos para tê-la. 3 rodadas de FIV. $60.000. Lágrimas. Medo. Dor. E, quando ela nasceu, inteira e gritando forte, eu soube que tudo valeu. Segurei Rosalie no hospital. Derek chorava ao lado. Aquele momento parecia blindar minha alma. Mas preciso explicar minha família. Minha irmã, Wendelin Wen, tem 38 anos. Nunca fomos próximas. A diferença de 4 anos sempre nos separou. E quando tentei me aproximar, ela já tinha se afastado. Wen sempre foi a especial. Mudanças bruscas de humor paranoia. Surto atrás de surto. Convicções estranhas. Meus pais nunca deixaram ela ser avaliada. Vergonha, segundo eles. Fingiam que tudo era normal. Sempre encobriram tudo. E isso quase matou minha filha. A mensagem da minha infância sempre foi a mesma: proteger-o era mais importante do que eu. Mais importante do que minha segurança. Do que meu bem-estar. Eu tinha 12 anos quando aconteceu algo que nunca esqueci. Wen achou que eu estava roubando ela. Não estava. Mas ela me encurralou no banheiro e encostou um modelador quente no meu braço até eu a confessarem que peguei $20 da bolsa dela. A cicatriz está aqui até hoje. Embaixo do cotovelo. Um oval pálido que me lembra quem minha irmã realmente é. Quando meus pais viram a queimadura, minha mãe me fez dizer que foi acidente. Meu pai me sentou e disse que eu estava passando por um momento difícil e que eu precisava ser compreensiva. Esse padrão nunca mudou. Wen largou a faculdade após 2 semestres. Disse que a colega estava envenenando sua comida. Passou por vários empregos, nunca durou mais de 6 meses. Sempre surgia um conflito. Teve 2 relacionamentos. Ambos terminaram com medida protetiva contra ela. E, mesmo assim, meus pais continuavam defendendo tudo. Encobrindo tudo. E esperavam que eu fizesse o mesmo. Quando Derek e eu nos casamos, tentei impor limites. Nos mudamos de Ohio para Chicago. Parte por causa do trabalho dele. Parte porque eu precisava respirar longe deles. Por alguns anos, foi tranquilo. Visitávamos só nas datas importantes. Jantávamos com silêncio desconfortável enquanto meus pais atualizavam as crises de Wen. Ela só observava. Aqueles olhos escuros, sempre inquietantes. Depois que Rosalie nasceu, minha mãe começou a pressionar. Queria ser avó. Dizia que era injusto manter a única neta longe. Derek não gostou, mas eu me sentia culpada. Ainda queria a aprovação deles. Queria que vissem a vida linda que eu construí. A família que lutei tanto para ter.
Quando Rosalie fez 4 meses, aceitei visitar por um fim de semana. A viagem foi tranquila. 5 horas de estrada. Rosalie dormiu quase todo o caminho. Acordou 2 vezes para mamar. Derek e eu conversamos sobre o Natal dela. Sobre ter um cachorro. Ouvimos nosso podcast de crimes preferido. Parecia tudo tão normal. Tão calmo. Eu não fazia ideia de que tudo ia desmoronar. Chegamos à casa dos meus pais num sábado de outubro. As folhas começavam a mudar. A casa parecia uma pintura, com o bordo vermelho deixando cair folhas carmesim pelo jardim. Minha mãe correu antes mesmo de estacionarmos, braços abertos, chamando pela neta. Derek tirou o bebê do carro. Eu peguei as malas. Caminhamos para a porta. Foi quando apareceu. Estava morando de novo com meus pais depois que o último aluguel dela desabou. Eu sabia, mas evitava pensar nisso. Ela parecia diferente. Mais magra. Olhos fundos. Cabelo preso num rabo de cavalo apertado que deixava o rosto ainda mais afiado. Assim que entramos, Wayne veio correndo com os braços estendidos. Me deixa segurar ela um pouco, disse, já puxando Rosalie antes que eu pudesse reagir. Havia algo errado nela. Uma energia frenética. Intensa demais. Mas minha mãe sorria, radiante. E eu não queria criar um problema antes de tirar o casaco. Entreguei Rosalie. Observei-o embalando minha filha de forma desajeitada. Ela nunca gostou de bebês. Nunca perguntou sobre a gravidez. Nunca comentou minhas fotos. Mas agora olhava para Rosalie com algo que eu não conseguia entender. Fascinação e fome. Fomos para a sala. Minha mãe correu para a cozinha. Fiz carne ensopada, anunciou, toda empolgada. Com aquelas batatinhas pequenas que eu amava quando era criança. Meu pai apareceu para apertar a mão de Derek e falar de futebol. Tudo era tão forçadamente normal que quase convenci a mim mesma de que estava exagerando sobre Wayne. 20 minutos se passaram. Eu bebia água enquanto respondia perguntas da minha mãe. E então percebi, não ouvia mais Rosalie. Antes, ela fazia aqueles sons suaves de bebê feliz. Agora, nada. Levantei com o coração disparando. Cadê a Wayne? Perguntei, olhando a sala. Ninguém parecia preocupado. Minha mãe apontou com descaso para o fundo da casa. Ela deve ter levado a bebê para ver o jardim. Wayne está trabalhando lá ultimamente. Mas era outubro. Já estava escuro. Derek viu meu olhar e levantou na mesma hora. Fomos juntos para o fundo da casa. O quarto de lavagem estava com a porta quase fechada. Pelo vão, vi a luz fria do fluorescente. O que vi quando empurrei a porta vai ficar comigo até morrer. Wayne estava agachada em frente à secadora. Rosalie estava dentro. Minha filha estava dentro da secadora. E a mão de Wayne segurava a porta. E a máquina estava ligada. Eu gritei. Um som que nem parecia humano. Derek avançou e tentou abrir a porta, puxando como um desesperado. Mas Wayne tinha trancado de algum jeito. Ela se virou para mim com uma calma assustadora. Quase paz. Não se preocupa. É seguro. Ela estava molhada, então coloquei aqui. Tentei passar por cima dela. Tentei chegar na minha filha. Mas minha mãe surgiu atrás de mim. Lorraine me segurou pelos braços, me imobilizando enquanto minha bebê girava dentro daquela máquina. Se acalma, disse ela, com uma voz gelada. Ela só está secando a bebê. Meu pai falou algo atrás de nós, como se nada estivesse acontecendo, para de fazer escândalo por nada. Foi isso que meu pai disse enquanto Derek ainda lutava com a porta da secadora. Os dedos dele sangravam. Tinham se rasgado nos cantos de metal. Antes de chegarmos ali, Wayne tinha bloqueado o mecanismo. Depois descobrimos o que era, chave de fenda socada no trinco. Aquilo não parecia um surto. Parecia planejamento. Ela observava tudo com a mesma expressão calma. E meus pais a consolavam. Diziam que ela não tinha feito nada errado. Enquanto minha filha era torturada dentro daquela máquina.
Me soltei do aperto da minha mãe e peguei o telefone. Minhas mãos tremiam. Eu mal conseguia digitar. Mas consegui ligar para o 911. Lembro de gritar o endereço, gritar que minha irmã tinha colocado minha bebê na secadora. Gritar para mandarem ajuda. Derek finalmente conseguiu quebrar o mecanismo. Arrancou a porta. Tirou Rosalie. Ela estava quieta. O corpinho mole. Quente demais. Coberto de manchas vermelhas, queimaduras do tambor de metal. Ela não chorava. Não fazia som algum. O resto virou fragmentos na minha cabeça. A ambulância chegando. As luzes vermelhas e azuis cortando a fachada da casa onde cresci. Paramédicos pegando Rosalie dos braços de Derek, enquanto o sangue dele pingava no chão impecável da cozinha da minha mãe. Policiais enchendo a casa. Rádios chiando códigos que eu não entendia. Minha mãe chorando, dizendo que tudo era um mal-entendido. Usou essa palavra. Mal-entendido. Como se aquilo fosse qualquer coisa além de tentativa de assassinato. Wayne sendo algemada e levada para a viatura. Ainda com aquela calma distante que me assombra até hoje. Fui na ambulância com Rosalie. Derek veio atrás com nosso carro. O paramédico fazia perguntas que eu não conseguia responder. Ela toma algum medicamento? Tem alergias? Quanto tempo ficou na secadora? Essa última pergunta me quebrou. Eu não sabia. Não tinha ideia de quanto tempo minha bebê ficou rodando naquele tambor quente enquanto eu sentava na sala bebendo água e falando de ensopado como se estivesse tudo normal. Essa culpa não desapareceu em 3 anos. Acho que nunca vai. No hospital, levaram Rosalie para a sala de trauma. Me deixaram esperando em um quarto branco, frio, com luz fluorescente que parecia zumbir dentro do meu crânio. Derek chegou 20 minutos depois, com as mãos enfaixadas. A gaze já manchada de sangue. Sentou ao meu lado, em silêncio. Pegou minha mão com a dele, toda enfaixada também. E ficamos assim por horas. Uma assistente social veio falar conosco. 50 e poucos anos, rosto gentil. Se apresentou como Margarete. E disse que, por envolver uma criança, haveria investigação. Margarete me pediu para contar tudo, passo a passo. E eu contei. Contei sobre Wayne. Sobre anos de permissividade. Sobre minha mãe me segurando enquanto minha filha estava presa na secadora. Ela anotou tudo sem mostrar reação. Mas quando terminei, ela me olhou com algo parecido com respeito. Você fez o certo ao ligar para o 911, disse. Muita gente no seu lugar ficaria paralisada. Sua rapidez pode ter salvado a vida da sua filha. Era para ser reconfortante. Mas só consegui pensar em algo, eu nunca deveria ter entregado Rosalie. Eu senti que havia algo errado com Wayne. Aquela energia estranha. A ansiedade nas mãos dela. Mas ignorei. Ignorei porque passei a vida inteira sendo treinada para minimizar. Para manter a paz. Para proteger Wayne. Um detetive veio à meia-noite. Detetive Marcus Webb. Tinha o cansaço de quem já viu horrores demais. Contei tudo outra vez. Contei sobre o abuso na infância. O padrão. As desculpas constantes dos meus pais. Ele perguntou se eu tinha provas. Mostrei a cicatriz da queimadura. A luz dura do hospital iluminou aquele oval pálido que carreguei por 20 anos. Ele fotografou. Perguntou se eu autorizava incluir no depoimento. Sim. Óbvio que sim. Pela primeira vez, a cicatriz parecia evidência. Não vergonha. Seus pais impediram você de alcançar sua filha? Perguntou com cuidado. Minha mãe segurou meus braços. Meu pai disse para eu parar o escândalo. O detetive anotou. Vamos entrevistá-los também. Pelo que você descreveu, pode haver motivos para outros cargos além da sua irmã. Senti um lampejo de esperança. Meus pais sempre agiram como se nada pudesse tocá-los. Como se fossem intocáveis. A ideia de que poderiam enfrentar consequências parecia irreal. Quase doce demais para ser verdade. Não nos deixaram ver Rosalie até quase 4 da manhã.
Ela tinha sido estabilizada e levada para a UTI pediátrica. A médica que nos recebeu era jovem, com olhos cansados. Explicou as lesões com termos clínicos, mas nem a frieza médica escondia o horror. Queimaduras cobrindo 20% do corpo. Costas. Ombros. Parte de trás dos braços, onde o tambor quente a queimou. Tensão muscular. Danos nos tecidos do pescoço por causa do giro. Temperatura corporal elevada. Possíveis hematomas internos. Ela vai precisar de cirurgia, disse. Injertos de pele, provavelmente. Vamos saber mais nos próximos dias. Perguntei se eu podia segurá-la. A médica hesitou. Então assentiu. Ela está sedada. Não sente nada. Mas a médica disse que, às vezes, o toque cura mais o pai do que o filho. Caminhamos pela UTI. Máquinas apitavam. Pequenos corpos lutavam. Rosalie estava num canto. De bruços. Costas queimadas. Enfaixadas. Tão pequena. Tão frágil. Parecia uma boneca quebrada. Toquei seu rosto. Quente demais. E, por um segundo horrível, eu voltei pro quarto de lavanderia. A secadora girando. Minha bebê lá dentro. Derek me abraçou. Silencioso. Firme. Minhas lágrimas caíam na manta do hospital sem som algum. Ficamos ali até as enfermeiras pedirem para descansarmos. Derek queria um hotel. Eu não. Não podia deixá-la sozinha. Dormimos na sala de espera. Cadeiras duras. Incômodas. Cada cochilo era interrompido pelo mesmo som imaginário, a secadora. De manhã, mais entrevistas. Uma defensora de vítimas chegou. Courtney. Explicou tudo. A investigação. As semanas difíceis. Os possíveis julgamentos. Indicou um terapeuta de trauma. Disse que ninguém sai disso inteiro sozinho. Meus pais tentaram entrar no hospital. Descobri pelo segurança. Minha mãe fez cena no saguão. Disse que tinham direito de ver a neta. Foram expulsos. Avisados de que voltassem, seriam presos. Não senti nada. Nem alegria. Nem vingança. Só vazio. Eles escolheram um Wayne. Escolheram abraçar quem feriu minha filha. E não a salvar. Nossa relação morreu ali. Queimada junto com a pele da minha bebê. 3 dias depois, o promotor apresentou as acusações contra Wayne. Tentativa de assassinato. Abuso infantil agravado. Perigo criminal. Contra meus pais, demorou mais. Obstrução da justiça. Interferência com serviços de emergência. Crimes leves. Pequenos demais para o tamanho da crueldade. Disse isso ao detetive Webb quando ele ligou. Ele suspirou. Um suspiro de décadas vendo a justiça falhar. O problema é provar intenção, disse. Sua mãe pode alegar choque. Pode dizer que achou que não era perigoso. Seu pai pode dizer que só tentava acalmar. Sem provas de que sabiam do risco imediato, é difícil mostrar que bloquearam você de propósito. Os cargos mais graves não iam durar. Ela estava dentro de uma secadora ligada, eu disse, com a voz morta. Como eles podem fingir que não sabiam que isso era perigoso? O detetive suspirou. O advogado deles vai dizer que confiavam no julgamento da sua irmã. Que não imaginavam que ela faria mal ao bebê. Não importa o que é lógico. Importa o que podemos provar. Aquela conversa me ensinou algo cruel. O sistema de justiça não existe para curar vítimas. Nem para punir monstros. É lento. Frio. Burocrático. E esperar justiça verdadeira era só me preparar para mais dor. Então comecei a planejar minha própria justiça. Sem violência. Não sou esse tipo de pessoa. E machucá-los só lhes daria mais munição. Eu queria algo mais profundo. Queria destruir a imagem perfeita que eles construíram por décadas. Queria que todos vissem quem eles realmente eram.
Rosalie foi levada ao hospital mais próximo. Depois, de avião, para um centro de trauma em Columbus. Queimaduras de segundo e terceiro grau em mais de 20% do corpo. Lesões internas do giro da máquina. Hipotermia leve. Os médicos disseram que ela estava com sorte. Sorte. Eu queria gritar que aquilo não era sorte. Era Derek destruindo a secadora com as próprias mãos. Minha filha ficou 10 semanas internada. Precisou de enxertos de pele nas costas e ombros. Fisioterapia para recuperar o pescoço torcido. E o trauma, impossível medir. Diziam que ela era pequena demais para lembrar. Mas que o corpo lembraria. Sempre. Foi durante essas 10 semanas que vi quem minha família realmente era. Meus pais contrataram um advogado imediatamente. Um especialista em incompetência mental. Construíram uma história onde Wayne era vítima. Um surto psicótico. Uma pobre mulher que não sabia o que fazia. Eles nunca foram ver Rosalie. Nunca ligaram. Nunca perguntaram se ela ia sobreviver. A única coisa que recebi deles foi uma carta do advogado. Exigindo que eu retirasse as acusações. E que ficasse calada. Eu não retirei nada. Pelo contrário. Procurei minha própria advogada. Patrícia Assis. Especialista em vítimas. Ela me explicou tudo. Me guiou. E abriu um processo civil contra Wayne e contra meus pais. Os meses depois da internação foram os mais escuros da minha vida. Derek teve que voltar ao trabalho. Não podíamos viver sem salário. E eu virei a cuidadora principal. Dia e noite. Cicatrizes. Curativos. Terapias. E o medo constante de que tudo voltasse a acontecer. Aprendi a trocar curativos sem tremer. A dar remédios na hora exata. A fazer os exercícios que ajudariam minha filha a mover o pescoço e os ombros de novo. Também aprendi o que é estar completamente sozinha. Meus pais eram a única família além de Derek. E agora eles tinham desaparecido. Não havia irmãos em quem confiar. Não havia tios. Não havia avós. Ninguém. Os amigos de Ohio ficaram no passado. Os de Chicago eram novos demais para suportar um peso desses. O isolamento virou raiva. Uma raiva quente. Constante. Ela me empurrava pelas consultas infinitas e pelas noites sem dormir. Eu ficava acordada às 3 da manhã. Na sala reservada às famílias. Rosalie dormia na UTI no fim do corredor. E eu imaginava todas as formas de fazer minha família pagar. Patrícia Sears entrou na minha vida na 4ª semana de hospital. Indicada por Courtney, a defensora de vítimas. Eu precisava de alguém capaz de brigar tão duro quanto os advogados caros dos meus pais. Patrícia tinha pouco mais de 60 anos. Cabelos prateados. Olhos azuis que viam tudo. Décadas defendendo vítimas de abuso familiar. Quando contei minha história, ela não piscou. Não fingiu choque. Não tentou me consolar com frases vazias. Já vi esse padrão, disse ela. O filho de ouro. O bode expiatório. Os pais que farão qualquer coisa para manter a fachada de perfeição. Quase nunca chega tão longe, mas a dinâmica é sempre a mesma. Ouvir aquilo foi como respirar depois de anos sufocando. Eu passei a vida duvidando de mim. Achando que era sensível demais. Injusta demais. Errada demais. A clareza de Patrícia foi um golpe e um alívio. Ela também explicou minhas opções. O processo criminal estava nas mãos da promotoria. Mas eu podia buscar justiça civil. Podia processar o por danos. Mesmo que ela não tivesse nada. Seria simbólico, mas seria verdade. E, mais importante, eu podia processar meus pais. Eles têm dinheiro, Patrícia disse, lendo meus documentos. A pensão do seu pai. A herança da sua mãe. A casa. Tudo isso conta. Se provássemos que a negligência deles contribuiu para as lesões de Rosalie, eles pagariam. Literalmente. Passamos meses construindo isso.
enquanto o caso criminal seguia seu ritmo lento. Patrícia me ajudou a registrar cada detalhe. Cada episódio de permissividade. Cada vez que meus pais ignoraram os sinais. Cada instabilidade de Wayne que eles fingiram não ver. Era a primeira vez que eu lutava. E não ia parar. Rastreamos registros antigos. Laudos médicos dizendo que Wayne precisava de avaliação psiquiátrica. Várias vezes. Meus pais ignoraram todas. Achamos também boletins de ocorrência. Medidas protetivas feitas por ex-namorados. Juízes declarando que Wayne era uma ameaça real. Enquanto isso, eu via minha filha começando a se recuperar. Devagar. Dor passo a passo. Rosalie fez a primeira cirurgia de enxerto 6 semanas depois. Esperei 4 horas na sala cirúrgica. Sem ler. Sem TV. Sem respirar direito. Só rezando para um Deus em que eu nem sabia se acreditava. A cirurgia foi um sucesso, disse a médica. Mas ela precisaria de outra no futuro. A pele enxertada ia esticar conforme ela crescesse. Depois de 2 meses e meio, finalmente voltamos para casa. Nosso pequeno apartamento nunca pareceu tão acolhedor. Derek redecorou o quarto dela. Roupas de cama novas. Um mobile. Um espaço sem memórias do inferno que vivemos. Fiquei na porta vendo ele colocá-la no berço. E, pela primeira vez, senti algo além da raiva. Esperança. Frágil. Tímida. Mas esperança. O caso criminal levou 18 meses até o veredito. A defesa de Wayne insistiu na loucura. Diziam que ela teve um surto psicótico. Que achou de verdade que estava ajudando o bebê. Trouxeram psiquiatras. Falaram do longo histórico de problemas que meus pais fingiram não ver por décadas. Mas a promotoria também tinha munição. Mensagens de texto para uma amiga chamada Diane. Mensagens cheias de rancor. Ela se acha especial só porque teve um bebê. Alguém precisa derrubar essa mulher do pedestal. Depoimentos de vizinhos dizendo que eu vivia reclamando de mim. Que eu a abandonei quando me mudei. Tinha meu próprio testemunho. E a cicatriz de queimadura no meu braço. A marca que carreguei por 20 anos. O júri declarou-a culpada de tentativa de homicídio e abuso infantil. 25 anos de prisão. Sem condicional nos primeiros 15. Foi a primeira vez que ela chorou. Gritou que eu destruía a vida dela. Que esperava que Rosalie crescesse me odiando. O caso civil terminou fora do tribunal. Meus pais, morrendo de medo de exposição, aceitaram pagar 1,2 milhão em danos. O dinheiro foi para um fundo de cuidados médicos e terapia de Rosalie. Não senti nenhuma vitória. Nenhum alívio. Dinheiro não apaga queimaduras. Dinheiro não devolve pele. Dinheiro não desfaz trauma. Patrícia dizia, é o único idioma que gente como eles entende. Mas nem isso bastava para mim. Eu queria mais que um acordo. Eu queria consequências reais. Meus pais não só permitiram tudo naquele dia. Eles me impediram. Fisicamente. De alcançar minha filha. E isso eu jamais esqueceria. Disseram para eu me acalmar enquanto machucavam meu bebê. Décadas encobrindo o comportamento perigoso de Wayne. Décadas negando ajuda. Quase custou a vida de Rosalie. 6 meses depois do acordo civil, dei uma entrevista a um jornal regional. Contei tudo. Cada detalhe que não apareceu no julgamento penal. O artigo viralizou. Veio para os noticiários nacionais. Milhões de compartilhamentos nas redes. Meus pais, que tentaram ficar fora da mira pública, agora eram conhecidos como os que me impediram de salvar minha filha. Meu pai perdeu o cargo no conselho da cooperativa de crédito. 30 anos de trabalho apagados. Minha mãe teve que deixar a liderança da igreja. A mesma igreja onde cantava desde antes de eu nascer. Amigos pararam de ligar. Vizinhos deixaram de cumprimentar. Eles se tornaram párias em 40 anos de comunidade. Senti culpa. Será que eu tinha destruído o status deles? Pensei em Patrícia e no que ela me ensinou, avaliar minhas motivações.
Pensei na menina de 12 anos, com queimadura de risador no braço, obrigada a mentir. Pensei nas décadas de desculpas. Nas vezes que me fizeram sentir louca por perceber que Wen era perigosa. Pensei nas mãos da minha mãe me segurando enquanto minha filha sofria. Mas também pensei nas semanas depois que o artigo viralizou. Minha caixa de entrada cheia de mensagens de estranhos. Algumas de apoio. Outras cruéis. Dizendo que eu explorava o trauma da minha filha. Que eu provocara a Wen. Os mais cruéis vinham de quem me conhecia quando criança. Vizinhos antigos. Amigos da igreja dos meus pais. Velhos amigos de família. Acusando-me de mentir, de exagerar, de invejar Wen. Uma mulher, senhora Calvel, morava a 3 casas da nossa. Mandou uma carta de 3 páginas. Dizia que meus pais eram pessoas boas. Que sempre fizeram o melhor que podiam. Que expor a família publicamente era traição. Li a carta na cozinha. Rosalie dormia ao lado. 1 hora depois, Derek me encontrou ainda sentada. As páginas amassadas na mão. Lágrimas escorrendo pelo rosto. Não perguntou nada. Não precisava. Ele me abraçou. Segurou meu corpo enquanto eu chorava a frustração de não ser acreditada. Enquanto pessoas que deveriam ter visto tudo fingiam não ver, eles escolheram não ver, disse Derek, baixinho. É mais fácil acreditar que seus pais fizeram o melhor que podiam do que admitir que viram uma criança sendo abusada e não fizeram nada. Se aceitarem o que aconteceu com você, precisam aceitar o próprio fracasso. A frase dele atravessou minha dor como um bisturi. Ele estava certo. Quem defendia meus pais não defendia eles. Defendia a si mesmo. Suas omissões. Sua cegueira voluntária. Algo endureceu dentro de mim. Parei de ler as mensagens de ódio. Parei de tentar convencer quem não queria acreditar. Foquei no que eu podia controlar. Garantir que minha família enfrentasse todas as consequências. Os crimes leves dos meus pais renderam só liberdade condicional e serviço comunitário. Nada. Mas a ação civil bateu onde doía. O acordo de 1,20 milhão os destruiu financeiramente. Venderam quase tudo. A casa onde cresci foi para pagamento da sentença. As contas de aposentadoria do meu pai foram esvaziadas. A herança da minha mãe, o dinheiro que meus avós guardaram a vida inteira, virou fundo para o tratamento da minha filha. Senti uma satisfação sombria. Cada sessão de terapia. Cada consulta. Cada cirurgia de revisão das cicatrizes. Tudo pago por quem quase deixou minha filha morrer. Parecia justiça poética. Coisa que tribunal nenhum poderia ordenar. A entrevista aconteceu 6 meses depois, quando tudo já tinha sido concluído. A repórter, Catherine Chen, vinha seguindo o caso e pediu minha versão. Patrícia me avisou, pense bem. Exposição traz ataques. Nada garantia que a cobertura seria justa. Pensei por 1 semana. Conversei com Derek, que me apoiou sem hesitar. Conversei com meu terapeuta, o Dr. OK, que me ajudou a encarar meus motivos. E falei com Rosalie. Ela não entendia, era pequena demais. Mas eu a segurei no colo, olhei as cicatrizes nos ombros dela e me perguntei: que tipo de mãe eu quero ser? A resposta veio clara. A mãe que luta. A mãe que não deixa o abuso ser enterrado. A mãe que diz a verdade, doa a quem doer. Então dei a entrevista. Contei tudo a Catherine. O abuso. As décadas de silêncio. O dia do incidente. A omissão dos meus pais. Mostrei minha cicatriz no braço. Mostrei as cicatrizes nas costas de Rosalie. Entreguei documentos, registros médicos, decisões judiciais. Não escondi nada. Eu estava cansada de proteger quem nunca me protegeu. O artigo saiu no domingo de manhã. Na segunda-feira à noite, o artigo já tinha sido compartilhado mais de 2 milhões de vezes. Não me senti culpada. O capítulo final aconteceu ontem. Meus pais, talvez percebendo que não tinham mais nada a perder, entraram com um processo contra mim. Difamação. Disseram que o artigo continha declarações falsas que destruíam sua reputação.
Queriam 3 milhões de dólares e um pedido público de desculpas. Patrícia me avisou, a ação era frívola. Mais para me intimidar do que para ganhar algo no tribunal. Mas também vimos uma oportunidade. Entramos com uma contrademanda por sofrimento emocional e abuso de processo. Exigimos que o caso fosse a julgamento. Tudo no registro público. O julgamento durou 2 semanas. O advogado deles tentou me pintar como filha vingativa, buscando revanche contra a família amorosa. Nossa advogada mostrou décadas de abuso e permissividade. Trazer testemunhas que conheceram a família, que viram Wayne e a resposta dos meus pais. Reproduzimos a gravação do 911 naquela noite de outubro. Meu terror puro. Meu grito pedindo ajuda enquanto minha mãe dizia para eu me acalmar. O júri deliberou menos de 3 horas. Decisão a meu favor na contrademanda. 200 mil dólares em danos. Mais importante, validaram publicamente tudo o que eu disse sobre meus pais. Cada palavra sobre negligência, permissividade, escolher proteger-o em vez de proteger a neta. Tudo agora registrado legalmente. Meus pais ficaram imóveis. Minha mãe parecia ter envelhecido 20 anos. Meu pai não me olhou nos olhos. Pela primeira vez, senti que finalmente me viam. Finalmente entendiam que eu não ia mais ficar calada. Rosalie agora tem 3 anos e meio. Tem cicatrizes nas costas e ombros que nunca desapareceram completamente. Vai à terapia 2 vezes por semana. Seu corpo ainda lembra do trauma, mesmo que a mente consciente não. Algumas noites acorda gritando. Derek ou eu a embalamos até dormir, sussurrando que está segura, que ninguém mais vai machucá-la. Mas ela é a menina mais brilhante, divertida e resiliente que já conheci. Ama dinossauros, a cor roxa e inventar músicas sobre seus bichos de pelúcia. Corre para me abraçar todos os dias na saída do pré-escolar. Seu sorriso genuíno me faz acreditar nas coisas boas de novo. Não sei se o que fiz com meus pais é vingança. Talvez seja justiça. Talvez sejam apenas as consequências alcançando quem passou a vida tentando evitá-las. O que sei é que nunca vou me desculpar por proteger minha filha. Nunca vou me desculpar por impedir que seus abusadores escapem da responsabilidade. A quem ler isso e se sentir preso em uma família onde o comportamento perigoso é constantemente desculpado. Vocês não estão loucos. Não estão exagerando. A segurança sua e de seus filhos importa mais do que manter a paz. Mais do que lealdade familiar. Mais do que evitar conversas desconfortáveis. Saia se puder. Proteja-se. Proteja quem você ama. E se alguém tentar te impedir, não deixe. Essa é a lição que aprendi da maneira difícil. As cicatrizes da minha filha são lembretes permanentes. Carregarei para sempre a culpa de não perceber o perigo antes. Mas também carrego o conhecimento de que, quando mais importava, escolhi minha filha sobre a disfunção da minha família. Rosalie merecia essa escolha. Merecia uma mãe que lutasse por ela. Uma mãe que derrubasse cada relação e queimasse cada ponte para mantê-la segura. E agora ela tem. Sempre terá. Alguns podem achar que fui longe demais. Podem dizer, deveria ter perdoado meus pais. Deveria tentar consertar a relação em vez de destruir suas vidas. A essas pessoas eu digo, imaginem seu filho dentro de uma secadora. Ouçam o barulho da máquina girando. Sintam o silêncio aterrorizado do bebê. Imaginem alguém te segurando e dizendo para se acalmar. Depois me digam que fui longe demais. Acabei de ser a filha que fica em silêncio para proteger sentimentos alheios. Acabei de inventar desculpas para pessoas que quase mataram minha filha. E estou determinada a não deixar que o legado de abuso da minha família continue. Rosalie vai crescer sabendo que é amada, protegida e acreditada. Nunca precisará esconder suas cicatrizes. Nunca precisará inventar histórias sobre como se machucou. Nunca ouvirá que manter a paz é mais importante do que sua segurança. Essa é minha vitória. Essa é minha vingança. E eu faria tudo de novo, sem hesitar. Atualização. Muito obrigada pelo apoio incrível. Li cada comentário, mesmo sem poder responder a todos. Muitos perguntaram por Derek. Ele foi meu alicerce e continua sendo o melhor parceiro e pai que eu poderia pedir.
As mãos dele se curaram com cicatrizes mínimas, mas ainda sente impacto ao ver secadoras. Fizemos terapia, juntos e separados, e isso ajudou mais do que consigo expressar. Wayne continua na prisão estadual. Será elegível para liberdade condicional em 12 anos. Já pedi para ser notificada de qualquer audiência futura e para apresentar declaração de impacto da vítima. Ela não sairá antes se depender de mim. Meus pais? Não sei o que aconteceu com eles após o julgamento. Não temos contato desde o veredicto. Bloqueei números e e-mails há anos. Alguém comentou que eles venderam a casa e se mudaram para outro estado. Espero que, onde estiverem, finalmente entendam o que fizeram e quem protegeram à minha custa. A todos que compartilharam histórias de abuso e disfunção familiar, eu vejo vocês. Acredito em vocês. Lamento tudo que sofreram. Vocês merecem melhor. Nunca é tarde para se escolher. Para escolher sua segurança sobre laços familiares tóxicos. Rosalie acabou de me chamar para ler um conto antes de dormir. Então me despeço. Obrigada novamente por me deixar compartilhar isso. Escrever tudo foi mais catártico do que eu esperava. M.